Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Umpcast, o nosso primeiro podcast. E hoje o tema é sobre vícios. E a gente convidou dois pastores para estar falando sobre esse assunto com a gente. Podem se apresentar para a gente, por favor? Sou o pastor Gerson, pastor da IPI do Gramadão, em São Miguel Arcanjo. E é um prazer estar com vocês. Que Deus nos abençoe através desse podcast. Me chamo Alexandre, sou pastor aqui da IPI da Vila Esperança, no 8º ano. E é uma alegria também nós podermos iniciar aqui, dar o pontapé inicial ao podcast da UMP com o tema que foi proposto. Muito agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite de estar aqui. E como é que vocês estão na noite de hoje? Estão tensos para responder as perguntas? Pode mandar, sem medo. Acho que todo mundo fica um pouco tenso, né, Daísa, de estar numa mesa redonda, mas a minha oração é que, através das perguntas e da resposta, alcance, né, outras vidas, jovens, possa tirar alguma curiosidade, mas também possa valer, né, como incentivo, encorajamento para as pessoas não entrarem num vício, né, que esse Umpcast podcast possa servir de prevenção. Muito bem, acho importante, pelo menos assim, a gente conversar, né, a oportunidade de debater não só essa questão do tema do vício em si, mas outros temas também, que é a proposta, a ideia da UMP com os podcasts. É muito bom, um bom início para bastante temas que vão vir aí à frente. Certo. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que começar aqui, o nosso bate-papo, é a pergunta mais simples, eu acho, né? Que é: o que é vício para vocês? Bem, vício é um comportamento anormal, né? Ninguém nasce viciado, então ninguém adquire do nada, mas é um comportamento anormal. Pelo menos a psicologia chama, né, todo comportamento de vício como anormal à natureza humana, né? Para mim, vício é tudo aquilo que sai do controle, né, do normal, como o pastor Alexandre falou, tudo aquilo que ocupa a sua mente, o seu coração em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar a Deus, né, em primeiro lugar, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você está viciado em algo, você acaba deixando de fazer aquilo que é prioridade, aquilo que é essencial na sua vida, e acaba se dedicando apenas ao vício. Isso acaba atrapalhando o seu físico, né? Então, o vício, para mim, é algo que sai fora do controle, né? Que ocupa 100% o seu cérebro e 100% o seu coração, todo o seu ser. Tá, e como é que a gente reconhece um vício? Olha, eu acredito que todas as pessoas viciadas, elas sabem que são viciadas. Elas podem não admitir, mas elas sabem. E para reconhecer um vício, é a partir do momento quando você tem algumas perdas. Quando você começa a perder, né, o contato com a família, a conexão com a família, você começa a ter menos conexão no seu trabalho, né, o trabalho já deixa de ser produtivo, às vezes a pessoa acaba faltando para fazer aquele vício. Então, é lógico que vai ter algumas perdas, algo negativo na sua vida, e automaticamente ela vai reconhecer. Eu acho que todo viciado, seja em droga, álcool, outra coisa, em jogos, ele sabe que está perdendo, ele sabe que entrou no mundo, né, entre aspas, sem volta, tem volta, mas ele sabe que a partir daquele momento é uma satisfação, um prazer que ele tem naquilo, mas ele sabe que é um risco, é um preço muito alto que ele vai pagar. Então, a partir do momento das perdas, ele começa a reconhecer, né, o abismo que ele entrou. Eu acredito que, assim, no início a pessoa ela não tem tanta consciência que ela é viciada, porque ela começa às vezes com pouco, talvez um vício, um comportamento anormal que ela acha que é normal, porque ou o grupo de pessoas que ela está se relacionando, ela não entra sozinha, né? Ela entra por meio de alguma coisa. Então, ela não tem contato, a pessoa sempre tem contato com um tipo de vício, pensando em drogas, por meio de outros.
E essa consciência de que eu posso parar quando eu quiser. E então eu acredito que ele tem essa consciência ainda muito vaga, que ele ou ela, a pessoa é viciada. Até que chega, por exemplo, quem usa crack, mora na Cracolândia, ou mora na rua, aí a pessoa tem uma consciência maior, mas a dependência é muito maior ainda do que a vontade dela de parar. Então, acredito que a maioria começa com uma consciência vaga de que ela é dependente e que ela precisa de ajuda. Certo. Vocês acham que mania ou hábito é a mesma coisa que um vício? Então, confunde-se a mania. O hábito é o comportamento. Você tem, por exemplo, compulsões e o vício. Às vezes ela anda quase que na mesma linha de pensamento, raciocínio. A compulsão, ela também está dentro do vício, só que a compulsão é algo assim, a pessoa tem uma satisfação que essa satisfação é temporária, acaba logo. A pessoa que é viciada em compra, então eu vi um novo celular, eu vou ter que comprar aquele celular. E às vezes nem é porque o amigo comprou, o vizinho tem, mas é a compulsão que leva ela a adquirir aquilo que é novo. Então a pessoa tem, e quando compra, logo aquela satisfação vai acabando. O vício é uma compulsão, mas é uma sensação de satisfação e é mais de alucinação. Aquela droga, muito isso. O álcool, ela tem esse poder de alucinação grande também. Mas são duas coisas diferentes, a compulsão com o vício. Então, eu quero dar um exemplo com questão o que é vício, que é maléfico, e hábito benéfico. Por exemplo, o hábito, aquele hábito bom que você tem todo dia, por exemplo, como eu estava dizendo aqui, de assistir uma minissérie, você consegue, quando você tem você tem um compromisso além disso, você deixa de assistir, você deixa de fazer algo para cumprir os seus deveres. Quando é um vício, você não consegue, você deixa de produzir no seu trabalho, você deixa de fazer as coisas em prol do vício. Então, isso é uma diferença muito grande. Então, existem esses hábitos benéficos que nós temos, né? Todos os dias, acho que todos nós somos, entre aspas, viciados em alguma coisa, mas são hábitos, até hábitos bons, né? Que não venham prejudicar você. Mas quando se trata de um vício, aí você para tudo apenas para dedicar a sua vida àquele vício. Então, é um círculo vicioso, né? Que está ali em volta de você o tempo todo. Você se satisfaz com ele, e quando você não consegue se satisfazer com ele, você entra numa depressão, fica mal mesmo, bem depressiva, por você não conseguir praticar esse vício. Tá, e como que a gente foge do vício? Como que a gente não cai em um vício? Olha, é a reconexão. Você tem que ter conexão novamente com a sua família, conexão com coisas que sair um pouco daquele hábito, né? Ter um novo estilo de vida. Teria que ser uma nova companhia, né? Companhia diferenciada, amizade diferenciada. Não tem como uma pessoa viciada continuar andando com pessoas querendo sair do vício e andar com pessoas viciadas. Ele não vai conseguir. Então, vai ter que ter um novo estilo de vida. O vício afasta você da família, afasta você das pessoas boas e você vive só naquele mundo, né? No mundo mesmo das drogas, ou sei lá da pornografia. Então, a pessoa acaba se afastando. Então, é a reconexão com Deus, com a família, com o mundo, voltar a hábitos saudáveis, né? A leitura de um bom livro, a leitura da própria palavra de Deus, que aqui nós temos toda a instrução, né? Para sair de um vício. E isso não é fácil, tem que ter opinião, né? E muita oração, opinião e essa reconexão de volta para o mundo novamente. Tem que ter arrependimento. Também, com certeza. Mas eu acredito que a partir do momento que a pessoa reconhece, por exemplo, eu entrei num vício, eu fui viciado em maconha há 6 anos. 6 anos. Eu fumava maconha de manhã, no horário do almoço e à noite. E eu entrei no vício, foi por esporte, foi por amizade, né? Não foi por um hábito do dia a dia com os amigos e tal.
Mas eu sempre soube que eu estava entrando num caminho errado, porque eu tenho princípios. Eu aprendi com a minha família, nasci dentro de uma igreja, então eu tenho princípios. Então, a todo momento eu sabia. E conforme a caminhada desses 6 anos, eu comecei a ter amizades perigosas. As minhas amizades começaram cada vez mais a ser pessoas, porque isso atrai, é um imã que atrai só pessoas ruins, né, em sua volta. E quando eu percebi que eu estava indo para um caminho e comecei a usar drogas mais pesadas, tive uma overdose com cocaína, eu percebi que eu não queria isso para a minha vida, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a se distanciar, porque eu falava para os meus amigos, eu falava, um dia eu vou sair dessa. E eles riam da minha cara, eles falavam, Gerson, você está falando isso não é de hoje. Por quê? Porque eu tinha princípios. Quando eu decidi sair dessa vida, eu mudei meu estilo de vida. Eu comecei a vir para a igreja sem ter vontade. Eu comecei a frequentar a reunião de oração sem ter vontade. Eu dizia para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Né? 3, 4 pessoas de idade, bem mais velha do que eu, e eu lá no meio delas. Então, eu comecei a fazer coisas que eu não gostava. Quer dizer, eu estava saindo fora de algo que eu gostava, de um vício. Aí eu comecei a ter companhia, que eu não tinha tanta afinidade, comecei a voltar para a igreja, coisa que eu não estava... já não tinha mais esse costume, então foi difícil, mas valeu a pena. Com o tempo, eu comecei a sentir prazer. Então, você tem que se alimentar, mas o arrependimento é o tempo todo, né? Você usa, para quem usa droga, no momento é gostoso, mas depois a pessoa se lamenta, né? De tudo que fez, o que está acontecendo com ela, as perdas, famílias e tal. Então, o arrependimento vai acontecer, mas precisa ter essa mudança, esse estilo de vida diferenciado. Eu acredito que uma coisa válida é a educação. Talvez algo que a gente, como crente, não valoriza muito, ou falar com filhos, ou até dentro da igreja, com pré-adolescentes, adolescentes. Por exemplo, na escola, você tem programas como o ProErd, que trabalha com crianças aí, de 9, 10 anos, já instruindo crianças nessa idade a questão de drogas. Então, o que é droga, o que a droga faz, eles apresentam prevenção, até, né? Porque, assim, a educação, por mais que às vezes haja famílias, até a gente, por ser cristão, às vezes, a gente não deve falar, tal, ou não, e essa pesquisa, é uma pesquisa que é comprovada. Quanto mais você fala, quanto você educa, você consegue fazer com que a criança ou o adolescente não entre no mundo das drogas. Quando há a ausência da educação, da conversa, do diálogo, eles entram, porque tem curiosidade, porque o outro entrou, o amiguinho entrou, e aí tem esse interesse para saber como que é, a curiosidade, dependendo das drogas, aí ela não consegue mais se livrar. Então, o caminho é a educação, é conversar, permitir que os filhos aprendam na escola, né, que o ProErd que é pela Polícia Militar, faz um trabalho muito bom nessa questão da prevenção. E, é claro, sanar essas dúvidas em casa. A igreja, eu acredito que deve ser também um fator importante na prevenção, né, na educação. E, às vezes, aí cai essa questão para nós como pastores, e, às vezes, no currículo de uma educação cristã na igreja, não tem temas como esse. Ou, pelo menos, os temas a gente acha que não é tema que criança, aí na faixa etária de 9, 10 anos, 11 anos, deva ter na escola dominical, por exemplo, num estudo. E, às vezes, também tem aquela questão da barreira dos próprios pais, né? Mas esse não é tema que se fala na igreja. Mas, assim, a educação é o que é comprovado. Educação, quanto mais consciência tem a criança do que é droga, ou qual mal ela faz, mais ela se afasta desse caminho. Quanto menos a presença da educação, dessa formação de consciência, mais ela se aproxima do mundo das drogas. Quando você foi viciado, você sentiu a falta de uma ajuda de fora? Um amigo para te aconselhar? Sim. Na verdade, eu fugia de todos, né? O viciado, ele não quer ficar perto de pessoas que não estão na mesma visão, no mesmo mundo. Então, eu tinha meu mundinho lá. E é uma revolta quando você começa a ouvir muitos conselhos, né? Você acaba ficando revoltado com tudo.
mas eu acho que faltou alguém que falasse a mesma língua. Por isso que é interessante os jovens hoje, não ficar também, exagerar na gíria, né? Mas alguém que realmente reconheça que o vício é uma doença. Ele pode começar, até como alguns cristãos dizem, né? Ou algumas pessoas, por ser vergonhice, pode começar por rebeldia. Ele pode até começar por isso, né? Mas ele acaba se tornando algo... você é um dependente, você depende daquilo todo dia. Então, é difícil quando alguém da família não... Por exemplo, minha mãe, meu pai, meus avós nunca fumaram maconha, eles não sabem qual é o efeito, né? Então, é fácil para eles chegarem e dizer assim, olha, você tem que parar com isso, né, tal, deixa de fazer isso. É fácil. Agora, é difícil a pessoa viver o dia a dia sem isso, né? O organismo já está acostumado. Então, o que faltou é alguém andar junto comigo, né? Esses dias eu estava aconselhando um dependente químico, ele foi na minha casa, e eu me comprometi de andar com ele, né? De a gente estar junto. É que hoje, por questão da pandemia, está tudo fechado, mas procurar um grupo de apoio e estar junto com ele. Então, no caso de um solteiro, é muito mais difícil. Ele não se abre tanto com os pais quanto com a esposa, né? A responsabilidade de ser pai, a responsabilidade de ser chefe de uma casa. Então, a pessoa tem essa responsabilidade. O solteiro é mais complicado. Então, acho que faltou alguém andar comigo, alguém falar a mesma linguagem, alguém entender o que é o vício, né? Então, foi muito difícil, né? Então, eu acho que essa ajuda aí faz muita falta, assim, né? Acho que pessoas para acusar, pessoas para apontar o dedo, tem bastante, porque... todos os dias alguém ia lá falar para a minha família, olha, viu o Gerson em tal lugar fumando, viu o Gerson fazendo isso, viu o Gerson passando com má companhia, né? Isso tinha pessoas todo dia, mas alguém para entender a sua mente, o que estava acontecendo com você, para alguém chegar e dizer, olha, eu entendo o seu vício, eu sei que você é um doente, você precisa de ajuda, né? Alguém que falasse essa linguagem, isso faltou. Principalmente dentro da igreja. Hoje, na minha época, a igreja não tinha uma estrutura de jovem como tem hoje, com essa visão, né? Não tinha isso. Por isso que dentro da igreja acontecia muitas coisas, de jovens até viciados, não estou falando aqui, em outras igrejas, de a igreja não saber tratar esse assunto aí, né? Pessoas cantando na frente, tendo toda uma vidinha, e saía do culto e ia cheirar cocaína. Isso eu já vi testemunho de várias igrejas, não só das IPIs. Então, a igreja precisa orientar os pais a perceber quando o seu filho está usando droga. Por exemplo, eu compartilhei com pais que foram perceber que o filho está usando droga com 18, 19 anos, sendo que o seu filho já começou a usar droga com 12 anos de idade. Então, faltou essa percepção dos pais dentro da casa. Então, a igreja tem que trabalhar muito com isso, e os jovens também, não olhar com olhar de preconceito, mas estar ajudando o tempo todo, estar apoiando, né? Certo. Como você falou, a gente tem que saber tratar nessas situações. Mas como que a gente trata um jovem, por exemplo, que já é da igreja, e aí acaba se perdendo com um vício, uma droga, uma bebida? Como é que a gente pode chegar e falar assim, porque ele já conhece, ele já sabe que é errado, ele sabe que o que vai preencher aquele vazio é Deus. Como é que a gente vai chegar e pontuar isso? Com toda a simplicidade, né? E ser simplicidade, ser a normalidade à medida do possível. Sabe por quê? Porque eu já vi pessoas chegar para mim e falar, pastor, eu sou viciado em pornografia. E você ficar assim, você está de brincadeira, né? Eu vi você crescer dentro de uma igreja. Pastor, eu sou viciado nisso e naquilo. Pastor, Então, você vai tratar essa pessoa como qualquer outro vício, né? A graça de Deus, todos nós carecemos. Então, acho que, em primeiro lugar, para você cuidar de uma pessoa, principalmente, seja dentro da igreja ou fora, você tem que reconhecer que você é pecador. Você tem que reconhecer que, em qualquer momento, você pode cair também num vício, seja ele qual for. Então, nós não somos mais fortes, né? Nós temos a nossa fraqueza também. Talvez não a ponto de prejudicar nossos familiares, mas nós temos nossa fraqueza. Então, é entender a fraqueza dele e tentar não ficar assustado. Esse dia ligou uma pessoa para mim e falou assim, pastor, eu estou com tendência homossexual, né? E como é que eu faço? É uma luta dentro de mim. E eu tratei com essa pessoa
de uma forma tão simples, né? Como ia tratar qualquer outro viciado em maconha ou outro assunto. Então, acho que a igreja não está pronta. Muitas igrejas não estão prontas para receber esse tipo de pessoa. Seja uma prostituta, seja um homossexual, de qualquer. Acho que a nossa igreja precisa se preparar para isso, sabe? A igreja, porque vai entrar uma pessoa dessa e você tem que estar pronto para abraçar essa pessoa. Nós não amamos o pecado, né? Se você dizer assim, o que você acha do vício? Como que o cristão deve tratar o vício? O cristão tem que tratar o vício com toda a seriedade e como pecado. Agora, essas pessoas, ela precisa de carinho e ela precisa de uma linguagem que não haja preconceito. E, infelizmente, a nossa igreja assusta um pouco, né? As igrejas de hoje assustam um pouco com isso. Então, para mim, é bem normal. Tanto esses tipos de vício, como pastor, eu tenho lidado com tudo isso, né? Então, eu não fico espantado. Eu só digo para ela, falei, olha, já passei por isso, ou não passei, mas vamos tratar de forma, né, para que ela ganhe a confiança. Agora, se você assustar, se você já começar a querer já contar para alguém, né, tem coisa que a minha esposa não sabe. Porque é questão de fidelidade, é uma questão de pacto que eu fiz com a pessoa, eu não vou contar para ninguém. E a pessoa se abre com você, se abre, ela conta até detalhes. E aí você tem que ter essa fidelidade, tratá-lo como tem que ter um elo de amizade, né? Não é só na qualidade de pastor, mas tem que ter um elo de amizade. E é muito legal isso que eu aprendi na célula. A célula me ensinou muito. Você, como presbítero, como pastor, na qualidade de líder de igreja, também se ajoelhar e dizer assim, pessoal, ore por mim, hoje eu não estou bem. Né? Então eu faço isso com eles também. Eu falo com eles também sobre isso. Falo, olha, ore por mim, hoje eu não estou muito legal, né? Para que eles possam identificar essa fraqueza, né? Para que eles não possam olhar para você como super-herói da fé e eles se sentirem, não. Eles têm que entender que nós também estamos correndo esse risco, né? O apóstolo Pedro diz que o Satanás está em nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Então, essa simplicidade, essa amizade, esse elo é muito importante para conquistar essa pessoa. E andar junto com essa pessoa, né? Tipo assim, não é esquecer do resto num bom sentido, mas está todo dia ali em conexão com essa pessoa. Ela precisa disso. Ela se abriu com você, ela confiou em você. Então, ela precisa dessa amizade. A gente precisa de três coisas, né? Eu chamo 3A. Amar, acolher e aceitar. Então, primeiro, a pessoa que chega nessa situação dentro da igreja, tem que amá-la. Né? Como Cristo amou, tanto um quanto o outro, quanto aquele que era religioso, quanto não religioso, quanto o pródigo, ser do caso do pai, quanto aquele que ficou. Então, o amor. Segundo, a acolhida, que eu acho que a pessoa, quando vem procurar uma ajuda na igreja, ela quer ser acolhida. Pelo menos, há daqueles que não, também, né? Assim, é difícil entender a mente por exemplo, pelo menos da pessoa que é viciada em drogas. Ele tem, a gente pode falar uma linguajar mais claro, boa lábia, de boa conversa. Ele consegue te convencer, sabe? Que ele é casado, que tem filhos, que precisa de ajuda. E às vezes não é. Então, assim, a gente tem que ser esperto também nessa questão. Porque você eu acho que a gente não deve dar dinheiro quando alguém vem sabendo que a pessoa é viciada. E não é só por uma questão de consciência social, o próprio governo, saúde, Ministério de Saúde trabalha nessa questão, não dê dinheiro para quem está na rua, na questão de quem tem esse perfil, quem é viciado em drogas. Então a gente tem que amar, acolher, e aceitar a pessoa naquela condição, que é a questão da aceitação, é mais essa aproximação que o Gerson falou, você ser empático, né? Ter aquela empatia com a pessoa, porque ela só vai procurar ajuda quem se mostra assim empático com ela, que quer ajudar, que entende a situação. Eu acho que a gente tem que caminhar como igreja ao lado de pessoas que precisam e procuram ajuda. Porque assim, metade da cura de alguém que é viciado vem da consciência dele, que ele é um viciado dependente químico e precisa de ajuda. Outro 50% é a força de vontade dele, é o tratamento, a submissão que ele vai ter durante o tratamento.
Então, 50% é essa consciência de que ele é viciado e que ele precisa de ajuda. A parte da igreja em amar, acolher e aceitá-lo nessa condição para tentar ajudá-lo. E o caminhar junto. Só que também tem limites, porque às vezes a própria igreja, não sabendo trabalhar com uma pessoa nessa condição, ela se torna escrava dele também. Aí uma dependência psicológica. Você se torna escravo, você vai correr atrás. Ele fez burrada, se drogou de novo, vai lá, você vai correr atrás. Até quando? Então, isso gera uma dependência psicológica também. Então, isso não é saudável, nem para quem é dependente e está precisando de ajuda, e nem para quem está ajudando, oferecendo ajuda. Então, isso acontece às vezes. Nós somos cristãos, temos que amar, toda hora a pessoa está lá, meia-noite, 2h da manhã, aí você sai. Quem é casado? Eu sou casado. Sai da minha casa, atravessa a cidade para ajudar a pessoa. Aconteceu 1, 2, 3, 4, até quando, né? Eu acho que também o limite é colocar diante da pessoa, porque a questão da sinceridade, ele tem muita questão da confiança, se estabelecer confiança. E você tem que ser sincero, e é isso que eles querem. Você fez isso, fez isso, fez isso. Você quer ajuda? Seguinte, posso te ajudar. Só que você vai ter que mudar o seu comportamento. Você vai ter que se ajudar. Se você não se ajudar, eu não posso fazer milagre. Então, às vezes, por somos cristãos, queremos amar exageradamente, e às vezes nós não vemos o limite desse amor. Né? A gente fala assim, o amor de Deus é incondicional, de fato. O nosso amor é incondicional? Não. O nosso amor ele é condicionado também. O amor de Deus é incondicional, mas o nosso humano é muito condicionado. Porque se a gente não colocar condições e limites, isso para tudo. Eu estou falando assim, uma questão do vício, mas você pode colocar um casal, sabe? Se você extrapola o limite desse amor desenfreado, de limitação de espaço um do outro, isso é doentio. Então, pode ser uma relação conjugal, pode ser relações de trabalho entre patrão e empregado e empregador. Então, acho que a gente tem que amar como igreja, acolher a pessoa, aceitar a pessoa, orientar, ajudar, mas dentro também da própria limitação, para a gente não ser, assim, compactuar com tudo que a pessoa faz errado, passa a mão na cabeça, Jesus perdoa e vamos seguir em frente. Então, o amor, nesse caso, ele é condicional. Tá, tem uma pergunta aqui. Acha que um vício seja mais pecado que o outro? Que Deus se entristece mais com um do que com o outro? Eu não sei, Às vezes as pessoas falam, não tem pecadinho e tem pecadão. Eu acho que tem pecadinho e pecadão. No sentido assim, o resultado dele pode ser mais penoso que o outro. E assim, colocar de vício, pensando no vício, ele se reporta à questão, o álcool, as drogas, aquilo que traz alucinação para a pessoa. Então, quem é viciado em bebida é um vício ruim para o corpo? É ruim para o corpo. Há muitos que conseguem trabalhar o dia seguinte, trabalha o dia, ou talvez semana inteira, chega no final de semana, ela é viciado. As drogas, ela tem como o Gerson falou, a pessoa ela começa não consciente que ela é dependente e termina com total dependência. Então, eu acho assim, que o pecado está mais na questão do resultado disso, quanto aquilo causa mais dor e sofrimento, quanto aquilo destrói mais a pessoa. Ambos destroem, né? Eu acredito que ambos destroem, mas eu acho que vai muito contexto do momento. Não sei se a gente poderia dizer é um pecadinho, um pecadão. Se é mais pecado, é menos pecado, mas poderíamos pensar se é mais danoso ou menos danoso, né? Também concordo. Eu creio dessa forma também, né? Existe algum vício, né? Vício que destrói toda a família. Por exemplo, a família é codependente de uma pessoa que é totalmente dependente químico, né? Então a família é codependente. Então toda a família sofre, os filhos sofrem, a esposa, os pais, né? E sem contar como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, tanto espiritual como físico. Então uma pessoa que está fazendo todo dia aquilo, lógico, o corpo não vai aguentar. Né? Uma pessoa que bebe
o álcool vai consumir o fígado dessa pessoa, logo vai, né, vai contrair uma cirrose. Então, como o pastor falou, é danoso, né? Então, e agora existem outros tipos de vício que de repente pode ser menos, né? Talvez um jogo, por exemplo, pessoa jogada em jogos de azar, é algo mais lento, né? Ela vai ter perdas, mas é algo mais lento, não é tão desastroso como as drogas, o álcool, né? Alguma coisa assim. Então existe essa diferença. Mas vício é vício, né? E a palavra de Deus diz que nós precisamos nos controlar. O que é vício? Tudo aquilo que é um exagero, ou aquilo que te dá uma satisfação, né? Porque o vício dá satisfação. Não tem como. Se não der satisfação, ninguém viciava, né? E é uma recompensa que o seu cérebro pede, né? Por exemplo, você usa aquilo, você gosta daquilo, isso te dá um prazer. E outro dia o seu cérebro vai dizer, eu quero de novo, né? E você sempre vai achar um tempo para fazer isso, porque é uma recompensa, é como se fosse uma criança, né? Que a criança tem que fazer o dever de casa e depois vai ganhar o doce, vai ganhar o chocolate. E a pessoa viciada, ela tem isso o tempo todo, ela quer essa recompensa o tempo todo para ela, né? Então a pessoa deixa de fazer o que é essencial, o que é importante na vida dela para poder atender o seu vício, né? E eu queria ler um texto que está lá em 1 Coríntios, apenas 2 versículos, que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz assim, deixa eu colocar meu olho aqui, senão não vou conseguir ler. Olha, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, é importante o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está falando sobre a sensualidade aqui, né? E a imoralidade. Então, é importante, todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tem coisas que pode e tem coisas que não pode, né? Então, o vício, eu acho que nós, como cristãos, todos precisamos ficar atentos o tempo todo, né? Com questão, o vício de modo geral. Certo, a bebida. Então, não é pecado beber, mas se você sai de si com a bebida, aí se torna pecado? Não tem nada na Bíblia que venha impedir você de ingerir bebida alcoólica. Agora, o que é pecado é você querer o grau todo dia, né? Aquele grau que a bebida, que o álcool dá, aí você quer segunda, terça, quarta, aí sim vai fazer mal para você. Mas uma pessoa que gosta de tomar uma cerveja com uma pizza, nós não temos essa cultura, né? Com churrasquinho, mas ela sabe se controlar ali, eu não vejo problema algum. Não tem como eu dizer que a pessoa está pecando, porque ela está tomando uma cerveja, 2 cervejas. Agora, o álcool, ele é traiçoeiro. E aquele bem-estar que o álcool dá, aquele grau gostoso que o álcool dá, entre aspas, pode ser uma fuga, né? A pessoa pode querer isso outras vezes e acaba se tornando um vício. Sem contar que é um mau exemplo para os filhos também, que você pode ter alguém já de forma... já está no sangue, né? Genético, já com questão ao alcoolismo, e aí pode acontecer tudo isso também. Mas falar que é pecado beber... Agora, é pecado se embriagar, é pecado você deixar de ser sóbrio, né? Aí sim, os beberrões não entrarão no reino de Deus. Eu vejo assim, no caso da bebida, em bebida alcoólica, dentro do cristianismo, dentro da igreja, ele é mais danoso do que as drogas em si, do que o uso de maconha, crack, cocaína. Ele é mais danoso, porque ele se infiltra como que... eu tenho consciência de que a Bíblia não fala que é pecado beber, pecado embriagar. Mas a maioria das pessoas não tem consciência de uma latinha serve. Porque ela não é assim, começa... Eu lembro que no começo eu falei aqui para vocês que a consciência de que eu não sou, e a pessoa já é. Então, a pessoa é uma consciência vaga da dependência. O álcool é a mesma coisa. E trazendo para o mundo cristão, para a igreja em si, eu sou crente, então eu acho que nem a questão não é você falar é pecado, não é pecado, mas
até que ponto eu consigo controlar? Eu consigo controlar bebendo uma latinha de cerveja? Ah, não, precisa de 2, precisa de 3. A gente sabe que 2 latas de cerveja já é considerado embriaguez. Então, e essa dependência, e às vezes ela é diária. Então, a pessoa não consegue tomar cerveja no final de semana. Ela precisa tomar todo dia. Ou na hora do almoço, ou quando chegar em casa. E até essa expressão que o Gerson usou, que é a expressão muito se fala, dá um grau, né? Esse grau já é dependência da satisfação, como as drogas fazem. Como o ato de compulsão, até a gente precisa trabalhar essa questão, o que é compulsão e o que é vício, porque ambos os dois andam nesse caminhar da satisfação. Como o sexo é uma satisfação. E como outras coisas trazem satisfação. Às vezes, você tem algo que te dá muita satisfação. Esse exagero da satisfação, ela pode ser uma compulsão e o vício, que é um desejo que você tem, uma vontade que você não segura e vai para o ato. Então, tanto a compulsão ela gera esse desejo desenfreado, você racionaliza, você sabe, mas você não tem poder de segurar esse desejo e vai para o ato. Tanto as compulsões de comer, o sexo, a pornografia, a mentira, a compra, a pessoa é compulsiva em comprar, e às vezes não precisa, às vezes nem tem dinheiro para isso. Quanto também os vícios do álcool, vício das drogas, é um desejo, uma vontade forte que ela não consegue dominar e vai para o ato. Então, às vezes a gente, para dar vazão, dizer, e aquela autojustificação, né? Porque você procura na Bíblia aquilo que autojustifica seu desejo. Então, você trabalha essa autojustificação para falar, não, ó, pode embriagar. Ah, não, tomo 3, 4 cervejas aí, mas não estou bêbado. Entendeu? É assim, eu acho que é mais danoso dentro da igreja isso, porque tem questão química. Tanto o alcoolismo quanto as drogas tem questão química. Eu não sei o DNA, toda a estrutura celular, química, que possa desencadear o poder de satisfação. E quem é viciado, ele tem esse poder de satisfação ali que precisa trabalhar. Né? Eu tenho um amigo, e ele tinha, irmão de igreja, e ele tinha o vício era viciado em bebida. O negócio dele era beber pinga mesmo, e era assim a pessoa que trabalhava durante a semana, mas no final de semana ele bebia, deixava a mulher, a esposa, filhos, e era viciado mesmo. Ele fez um trabalho com psiquiatra, psicólogo, enfim, e ele teve essa substituição do vício, o vício permanece. Hoje ele não é tão assim, viciado, mas ele é viciado em doce. Até eu brinco com ele, graças a Deus, se você não tem nada de diabetes, porque senão tinha que trocar o vício também. Assim, porque você faz a substituição. A química está dentro. Aquilo que que causa esse desejo por satisfação, ele está ali. Às vezes, ele precisa ser substituído. Eu vi um artigo, uma matéria muito bacana, sobre o vício do cigarro. E a repórter que estava fazendo a matéria para o programa, ela era viciada há anos com cigarro. E ela foi em todos os métodos, propostas de eliminar o vício, desde aquele selo, aquele cigarro elétrico, até outra proposta de cortar cenoura em cubinhos e colocar dentro de um cigarro, e viesse aquela vontade, né, o desejo, a vontade que você não consegue segurar, dominar, aí a pessoa pegava as tiras de cenoura e ia comendo, mastigando, fumando ela. Mas nada disso resolveu. Até que ela foi num psiquiatra, o psiquiatra falou assim, quantos anos você fuma? 5 anos. E fez lá, falou, quanto que custa o seu tratamento? Fez o cálculo, 5 anos, quanto ela gastou em 5 anos de cigarro. Era quase R$10.000. Esse é o valor do tratamento. E ela fez o tratamento psiquiátrico, porque o problema está na cabeça, e ela se livrou do vício. Então, assim, é uma vontade incontrolável que traz satisfação e a pessoa não consegue por si mesma, ela precisa de ajuda. E essa ajuda, ela vem por vários mecanismos. Ela pode vir da família, o Gerson falou da importância da família, da fé, a importância de novas amizades, de um novo estilo de vida.
mas, sobretudo, a importância médica. Precisa de um tratamento médico sério para a pessoa eliminar ou tirar essa sensação da dependência, né, que traga satisfação. É interessante, né? Para concluir o que o pastor Alexandre disse, olha só como o álcool ele é poderoso e também é traiçoeiro. Uma pessoa vai tomar um refrigerante, ele toma um copo ou no máximo uma latinha de refrigerante. Por que a cerveja ele consegue tomar 10, um fardo ali, né? Em questão de 2 horas de tempo, 3 horas. Então, o álcool ele é muito traiçoeiro. Então, é assim, nós não encontramos assim versículo diretamente, mas se você olhar em Provérbios e olhar em outros textos, principalmente Provérbios, fala muito sobre o vinho, né? O quanto o vinho ele é chamativo, aquele vinho bem gelado, suadinho, ou seja, mas o quanto a desgraça que isso vai trazer para você depois. Então, a Bíblia trabalha com prevenção, com bebida alcoólica o tempo todo. O tempo todo. Então, é difícil falar assim, olha, uma pessoa que está tomando uma latinha de cerveja, você acusá-lo, né? Ele está pecando. Não é assim, cada um é cada um. Mas que a bebida é traiçoeira, e vai levar tudo isso que o pastor falou, né? Vai chegar uma hora que a pessoa vai ter que reconhecer que ela é viciada, né? E perde a alegria, porque eu conheço pessoas que vão em churrasco, vai num casamento, vai numa festa tão bonita e só tem olhos para bebida alcoólica, né? Tem tanta coisa para a pessoa fazer, para conversar, para comer, bater um papo, mas não, se não tiver cerveja, você já viu aquelas pessoas que vai num casamento, quando não tem bebida alcoólica, ela sai, ela deixa o seu relacionamento, sua família, para ir no bar da esquina para beber, né? Então, uma pessoa completamente escrava da bebida, né? Então, a ideia mesmo é não tomar. Agora, tem pessoas que conseguem tomar uma lata de cerveja, no máximo 2, e parar. Agora, para quem já está se recuperando do vício, como a ciência diz hoje que o vício não tem cura, né? Principalmente o dependente químico, e o alcoólatra, ele não tem cura. Ele, na verdade, você vai ter que vigiar o tempo todo. Então, para que isso não desperte nele, ele tem que fazer o quê? Evitar o primeiro gole, né? Então, tem pessoas que podem e tem pessoas que não podem, mas a ideia é não tentar entrar nesse caminho, porque depois que gosta dessa satisfação, desse grau, a pessoa pode buscar refúgio o tempo todo nisso daí. Nem toda essa maturidade, para impor limite. E assim, a compulsão ela pode nascer dos primeiros goles até o vício. Então, eu não consigo parar e acabo sendo um viciante. Então, um viciado em álcool, porque eu não consigo parar. Eu tenho essa compulsão. Enquanto tem fardo de cerveja ali, eu vou beber. Então, às vezes, a pessoa sai da casa ainda da festa e vai comprar. Então, é compulsão, é um problema que tem que ser tratado. E se acabar a cerveja, acabou a festa. O maior problema que eu vejo na questão dentro da igreja é a pessoa não consegue entender que ela é doente. E essa doença, às vezes, não é questão de espiritualidade. A gente pode orar, pode aconselhar, mas a pessoa, às vezes, ela precisa de um tratamento químico, porque é química do corpo. Um psicoterapeuta também, né? Sim, precisa de um médico. Certo. E o vício em remédio? Porque o remédio é uma coisa que muitas vezes a gente precisa para tratar uma outra doença e acaba viciando. O Brasil, se me falha a memória, acho que é o país, primeiro lugar do mundo. Se não for o primeiro, é o segundo, acho que depois dos Estados Unidos. Mas eu acredito que é o primeiro lugar do mundo na questão do vício em remédio. Tanto é que não é de muito tempo que até pouco tempo você comprava muitos remédios sem receita. Hoje não, hoje você precisa. Até pouco tempo você comprava com a receita médica, ia à farmácia, comprava um antibiótico e de boa, né? Às vezes ele não retinha a tua receita e você vinha embora com ela. Hoje, além de reter a receita, eles ainda escrevem atrás, carimbo, escrevem na pessoa, a fabricação, o ano de fabricação, todos os dados daquela medicação que ela está comprando, porque o brasileiro é viciado em medicação. Nós somos viciados em medicação, né? Todos nós. Queira ou não, a gente vai lá na farmácia,
Vai lá e Somos compra. consumidores de drogas, né? Não tem E é um como. vício, é um vício talvez silencioso, a gente podia chamar, né, de um vício silencioso. Você sabe que o nome drogas, na linguagem holandesa, ela significa folha seca, né? E ela vem de ervas mesmo, né? De ervas de remédio tal, e acabou ficando esse nome. Então, eu penso assim, eu acho que o remédio, quando a pessoa precisa de um tratamento, é eficaz, né? Para aquele momento, para aquele período. Mas a pessoa tem que ser esperta ali, saber que é o momento de parar, o momento que está bem. Eu me lembro uma vez que tinha uma pessoa que tomava calmante, né? Todo dia, e ele disse para mim, olha, Gerson, Deus tocando no meu coração, que eu estava curado, mas eu continuava tomando. Então eu percebi que para eu saber se realmente eu estava curado ou não, precisava parar de tomar. E ele parou de tomar e conseguiu dormir, né, não teve insônia mais. Então realmente ele estava curado. Então tem pessoas que precisam por um período de tempo um tratamento, mas tomar cuidado para não viciar, né, em alguns remédios, principalmente remédio depressivo e calmante, né? Às vezes até o próprio medicamento vicia tanto o corpo que o corpo já não consegue criar nenhum resultado esperado mais. Aí precisa trocar de medicação, porque o corpo já viciou, né, daquela medicação. Até seria um tema bacana para um outro podcast, falar dessa questão das drogas medicinais. Farmacêutica. Qual atitude ou prática no dia a dia que ajuda a vencer algum vício? Um exemplo, o celular. Eu acredito que o celular entra no campo da compulsão, né? Nós somos hoje... Eu vi recentemente uma informação, o Brasil, nós temos no Brasil 165 milhões de pessoas conectadas em redes sociais, e média hora, 10 horas por dia, o brasileiro fica conectado online. Então, hoje é uma compulsão que já vira uma doença, eu acredito que não seja nessa questão do vício, mas uma compulsão entra para um dado estatístico tanto assim, preocupante, o Ministério da Saúde, que tem tratado, e especialmente crianças, né, as crianças nessa questão da compulsão. Crianças ansiosas demais por causa do celular. Agora, nesse período de pandemia, do ano passado para cá, as conexões elas aumentaram gigante, né? E aumentou também o número de crianças de 6 a 9, 10 anos com problemas de ansiedade por causa da compulsão gerada pelo celular, por redes sociais, por jogos. Então, é uma questão de saúde pública hoje. Não é vício, mas uma compulsão que vai gerar ansiedade e outros transtornos, né, sociais. E acaba a pessoa deixando de fazer também o essencial, né? O que é bom para ela acaba deixando de fazer para ficar nas redes sociais. Então, eu acredito que a pessoa tem que se policiar muito, né? Ser muito rigoroso com ela mesmo e ter uma agenda durante o dia. Há momentos que ela vai poder entrar nas redes sociais, não digo para o trabalho, uma coisa essencial, mas para dar uma olhada no Facebook e tal, mas ela estipular um horário para ela fazer isso. Eu acho que isso é legal, a pessoa se policiar. Vai estudar, desliga o celular, né? Porque está ali estudando, daqui a pouco o celular vibra, a pessoa já fica na curiosidade. Então, se policiar, falar, não, agora é o momento de estudar, agora eu vou assistir algo que eu gosto, então vou deixar de lado. Agora vou trabalhar, então, porque tem trabalho, tem empresa que você não pode entrar com isso aqui. Ele vai ter que ficar no armário. Eu tenho vários clientes que, olha, Jair, só consigo responder para você à tarde, ou no horário do almoço. Então, por que lá no trabalho eu consigo? Então, acho que isso daí tem que ser prioridade na nossa vida, se policiar. E o que é prioridade? Então, há muitas prioridades na nossa vida que o celular não compete, não entra. Não tem porquê. Vou orar. Para que você vai precisar do celular? Vai ter que usar o celular para se conectar com Jesus, né? O telefone do céu é a oração, aí literalmente, né? Então, acho que tem coisas que o celular não entra na sua vida, na sua agenda, no dia a dia, e precisa se policiar. Agora, se tudo que você for fazer for levar isso aqui, infelizmente você não vai conseguir concluir as suas tarefas
né, de forma Mas eficaz. eu acho que para adulto é mais fácil. Assim, você tem quem trabalha em empresa, que trabalha na área com mecânica, com equipamentos, ele não vai poder usar. Mas quem faz home office ou quem trabalha no escritório, normalmente trabalha com o celular. Diretamente, o celular não é mais um apêndice da pessoa, que vou entrar na rede social, não. Hoje ele acaba sendo algo, ferramenta de trabalho. Mas, assim, o adulto ainda é mais fácil. Eu acho que na perspectiva de criança é mais difícil. Vou falar pelos meus. Se acaba de chegar em casa, aí aquela briga, pai, eu quero celular. Eu tenho 2 celulares, tenho 3 filhos. Tem o meu da Graciane. Aí como que você faz? Então, assim. E outra coisa, para quem hoje com a escola dentro da casa, né, não podendo ir à escola, então você tem o celular como ferramenta de estudo. Que você vai entrar no aplicativo do governo ou do município e vai fazer as tarefas. As crianças vão entrar lá, fazer as tarefas. Mas também você precisa arrumar a casa. Você precisa fazer um trabalho que você está fazendo em casa. Você trabalha home office. Como você vai segurar as crianças que deveriam estar na escola? Tal? Hoje é muito mais fácil. Não é de agora você pegar crianças de 2, 3 anos, já, né? Deixa eu respirar um pouco. Vou lá dar o celular para a criança. Você está potencializando a compulsão. Acaba fazendo isso, né? Antes a gente colocava o DVD na TV, aí a criança ficava na sala interagindo com Peppa Pig e coisas do tipo. Hoje ela interage com o celular e faz coisas que o meu filho, Matias, já o ano passado, acho que ano passado, retrasado, ele pegou o celular, a gente foi ver, ele tinha entrado no Mercado Livre, gastado 21 mil reais em sela de cavalo. A hora que graças a Deus a gente não tinha nada, bem, dinheiro para isso também não tem, né? Mesmo que tivesse já ali o número do cartão de crédito. Mas assim, às vezes a gente também, como pais, acaba sendo, assim, não fala culpados, mas assim, a gente acaba se envolvendo com essa tecnologia. Assista lá, sabe, para poder arrumar a casa, para eu poder fazer uma tarefa, para a criança ficar calminha, quietinha. E às vezes nesse período ela está tão saturada de tanta coisa, e às vezes ela precisa, quero celular. Então a conexão hoje de crianças, se não cuidada, se a gente, pai e mãe, não cuidar disso, ela pode se tornar uma compulsão. E um vício também na pornografia, porque eu vi uma pesquisa, eu li uma pesquisa esses dias, de algumas pessoas que foram entrevistadas viciadas em pornografia. E interessante que 70% dessas pessoas começaram a assistir pornografia com 6 a 8 anos de idade no celular. Com 6 a 8 anos de idade, né? São pessoas mais jovens agora. E estão lutando contra a pornografia, o vício. Então, o que o Alexandre falou aí é muito perigoso, né? É mais fácil soltar na mão de uma criança. Agora, uma criança hoje, ela domina o celular muito melhor do que nós, né? Abaixa jogo, faz isso, faz aquilo. Então, tem que policiar muito as crianças para não entrar em outros vícios, né? Que as redes sociais podem levar. Em questão da pornografia, você acha que existe um antes para a pessoa viciar? Por exemplo, uma série que ela assiste, aparece alguma cena mais picante, uma pessoa que ela segue no Instagram que posta umas fotos mais mostrando uma parte do corpo. Você acha que isso que inicia a pessoa a procurar a pornografia? Sim, eu acho que assim, o vício é a idolatria. Porque toda pessoa que comete um vício, seja a pornografia, é porque ela está idolatrando o sexo. É uma idolatria. Esses dias eu disse para uma pessoa, como ele falou que está com tendência homossexual, eu disse para ela, olha, você está fazendo do sexo uma idolatria. Você é viciada em pornografia? Ela falou, sim. Eu falei, então, tá vendo? Da pornografia já está indo para o outro lado já, né? Da sexualidade oposta. Então, essa questão que você faz do sexo uma idolatria. O sexo quem criou foi Deus, não foi Satanás. É lícito o sexo dentro de um padrão, né? Do casamento, isso tudo dentro do equilíbrio, como é alimentação, como é tudo a nossa vida, tudo que passa, tudo que é exagero, sai fora do equilíbrio. Então o sexo faz parte, só que quando a pessoa só pensa nisso, idolatra isso, ela vai fixar isso o tempo todo,
Então, ela vai entrar nesse mundo. Agora, o celular com clique, né? Você vai lá pesquisar, uma criança vai pesquisar a maçã. Parece a mulher maçã, mulher melancia lá, entendeu? Então, fica difícil para uma criança. Ela vai com curiosidade e clica lá. Nossa, pesquisei melancia, apareceu uma mulher melancia, e vai lá. E no que ela vai entrando nessas curiosidades, ela vai entrando nesse mundo. E aí ela vai ver. E a pornografia, ela forma no seu cérebro uma tatuagem. É como se você não esquece mais aquilo. É uma tatuagem. Vai tatuar o seu cérebro e aí vai ficar, você vai ficar marcado. Então, também é um vício que precisa de tratamento, psicoterapeuta, precisa de um tratamento bem eficaz. Tem pessoas que não conseguem sair por si, né? Ainda mais com o celular na mão, o computador. Então, eu acredito que é no dia a dia, assim, a pessoa começa a idolatrar aquilo, né? Tem uma compulsão maior por aquilo, começa a ver vídeos, e lógico que isso vai incentivar, vai estimular, né? E aí ela começa a entrar num mundo sem volta, né? Um sodomismo, e vai entrar em tantas coisas. Quando ela vai chegar num ponto que ela vai ver que o sexo não vale mais nada para ela, né? Sempre querendo mais, sempre querendo novidade, sai completamente fora do padrão que Deus deixou para nós. Bem, a psicologia diz que a pornografia ou o sexo em si, a pessoa que não consegue, ela é incontrolável, é compulsão. Então, é uma compulsão, é uma reação obsessiva compulsiva, que a pessoa tem a vontade, ela trabalha esse desejo e precisa se satisfazer, então é uma compulsão que precisa de tratamento. Agora, eu acredito que a mesma coisa válida com respeito às drogas é com respeito ao sexo. Também é outro tema que nós, cristãos, pais, igreja, não gostam de falar, que a gente delega à escola. E quando, às vezes, também a gente vê no material escolar a questão de sexo, da sexualidade, o professor vai tratar daquilo, a gente também, às vezes, não gosta muito. Que é coisa que tem que... Assim, o crente fala isso. Sexualidade é coisa que tem que ser falado dentro de casa. É um não tabu, pode ser né? É um tema que tem que falar na escola, só que também na casa não fala. A gente tem dificuldades. E essas dificuldades é mais sociológica, porque os avós não falavam para os seus filhos não falavam e vem para a gente. Eu acho que até os millennials, que é a minha geração, teve essa dificuldade. Daqui para frente, talvez a nova geração, que é a mentalidade, não vou falar que é a mentalidade aberta, mas uma mentalidade talvez educacional diferente, que ela consegue quebrar as barreiras de falar com filho, filha, sobre a questão da sexualidade. Mas eu, assim, dentro da igreja, dentro do conceito da sexualidade dentro da igreja, às vezes a gente não consegue trabalhar isso. Ou essas são limitações próprias, ou internas, ou elas são externas. Internas, própria minha, de conseguir trabalhar. Externas, quando, esse é um assunto de ser falado na escola dominical, como drogas não é assunto de ser falado na escola dominical. Então, a gente não gosta de delegar para terceiros, mas também a gente não gosta de assumir que a gente tem que ser falado. Se você educar, a questão da educação previne muitas coisas. Previne a curiosidade, que pode gerar uma compulsão. Então, a educação, eu acho que é a base para você não sofrer dores futuras. Então, a educação é a base. Tanto, por isso a gente tem educação cristã. Você quer educar os seus filhos para não entrar em caminhos perigosos. Então, por que não é válido, dentro do ambiente da educação cristã, falar de temas da sexualidade e também temas das drogas, um exemplo que a gente está falando. Então, eu acho que a educação é o princípio aí. E é um tabu, né? O Alexandre disse, é um tabu que ainda precisa ser quebrado. E é interessante que eu nasci dentro desse tabu. Eu fui criado dentro disso, né? Até de abraçar. Você pega meus avós lá, eles amam demais você, mas de abraçar, de beijar, a gente não tinha isso daí muito na família, não tem esse grude todo, né? E é interessante que eu fui educado através de encontro de casais. Quando eu comecei a participar de encontro de casais, com pessoas que realmente quebrando todo esse tabu e conversando de uma forma aberta,
Aí sim eu fui entender muitas coisas dentro do meu casamento, dentro de muitas áreas da minha vida, não só a questão do sexo, mas em outras áreas, e muitas pessoas. O que acontece? A igreja não trata isso, não conversa, esse tabu, e daqui a pouco a pessoa chega e fala: o que aconteceu com meu marido? Foi embora com outra mulher, e de uma hora para outra. Nunca me falou nada. Eu falei: não, na verdade ele estava remoendo aquilo o tempo todo, só que não foi tratado no encontro de casais, não foi tratado, a pessoa fica com aquele tabu, tipo, eu não vou contar, não posso falar minhas fantasias, não posso revelar o que eu penso. E o que eu aprendi no encontro de casais? Que a mulher é para o resto da vida, não é assim até que a morte separe? O esposo também. Então o cônjuge tem que se abrir. Tem que se abrir. Quando não se abre, a pessoa acaba indo por esse mundo da pornografia, esse outro mundo. Por quê? Porque não consegue uma satisfação dentro da própria casa. Agora, lógico que essa satisfação tem limite, né? Mas depois que a pessoa entra por esse outro lado, complica tudo a situação. Por isso que a igreja precisa tratar esse assunto abertamente. Eu cheguei a ter escola dominical, a revista, né? Teve um dia na revista da escola dominical que caiu lá, que era para falar sobre sexo no casamento. E só que caiu certinho no dia que eu ia viajar. E eu deixei uma outra pessoa responsável. A pessoa ligou e falou: Gerson, hoje eu vou falar sobre uns salmos aqui. Aí quando você voltar, você fala que para mim não dá, entendeu? Então, quer dizer, é uma pessoa muito mais experiente do que eu, uma pessoa que poderia falar, tem muito mais experiência, tanto no assunto de Bíblia, quanto no assunto de casamento, mas o tabu não deixou ela lecionar naquele dia. Então, você vê que é muito importante isso, né? O casal se comunicar, e essa comunicação, com certeza, vai passar para os filhos também. Certo, chegando no final do nosso bate-papo, do nosso podcast, eu queria abrir um minuto para vocês fazerem as considerações finais. Eu acho que o tema é um tema importante, que foi debatido, e algo que nós devemos, vez ou outra, voltar a ele, não cair no esquecimento, então devemos voltar. E talvez aí, como pastor, a gente colocar tipo numa grade de estudo, uma grade curricular de ensino, não apenas um assunto que deva ser falado, discutido com adultos, mas com crianças e pré-adolescentes, adolescentes, que são o grupo, né? Que hoje a gente vê que é o grupo que tem se envolvido mais com drogas. O adulto ele pode até se envolver, mas estatísticas elas sempre apontam que são essas crianças, e não apenas aquelas que moram em comunidades, né, onde a criminalidade e o narcotráfico estão mais presentes, mas também dentro das igrejas, né? Muitas crianças nossas das igrejas são assediadas para o vício, para as drogas, para entrar no mundo das drogas. Então, eu acredito que seja importante na questão do ensino religioso, da educação cristã, a gente ter materiais, e eu acho que é difícil. Basicamente, eu não conheço um material específico sobre isso. Talvez temos que ler mais, criar, né? Quebrar tabus, e aí a gente fala com os próprios adultos, né? Quebrar tabu é adulto quebrar esse tabu. E para ser postado, ser conversado, ser dialogado, porque se a gente não ensina, outro vai ensinar. E às vezes o outro vai ensinar de forma da cultura do tempo, né? Que isso é bom, é besteira, esse negócio de você não... só experimenta. Se você não gostar, você sai fora. Então, é melhor nós educarmos do que deixar que terceiros eduquem. Eu quero deixar um versículo aqui e dizer que todos nós temos um vazio dentro de nós e precisa ser preenchido. E esse vazio é do tamanho de Deus, não é do tamanho das drogas, não é do tamanho dos prazeres desse mundo, da luxúria desse mundo, é o tamanho de Deus. Então, a nossa satisfação tem que estar em Jesus. E é possível, porque o apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, é possível. O mesmo Espírito Santo que estava no apóstolo Paulo está em nós, né? Então, busque as coisas de Deus. A palavra de Deus diz: busque as coisas do alto. Então, e não prejudique o seu corpo, porque o seu corpo não pertence a você. Em 1 Coríntios 6, que eu li agora há pouco, no finalzinho, verso 19 e 20, diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Santuário do Espírito Santo. E foi pago por um preço muito alto,
que foi o sangue de Cristo. Então, que nós possamos nos satisfazer na palavra de Deus, em Jesus Cristo, e não nos prazeres desse mundo, que além de ser passageiro, ainda nos prejudica. Então, deixo esse recadinho a cada um de vocês. É isso. Eu queria muito agradecer por vocês terem vindo aqui, tirado um tempo, respondido todas as perguntas. Queria também agradecer a nossa equipe que está aqui, dando suporte para o podcast. E não esquece de comentar aqui qual é o tema que vocês querem para o próximo podcast, comenta o que vocês acharam. Pode também deixar dúvidas nos comentários. Curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que talvez precise escutar ou entender alguma coisa que foi dita aqui. E curte para alcançar outras pessoas. Que Deus nos abençoe e que esse seja o primeiro podcast de muitos. Amém. Obrigado. Aí eu coloquei aqui, vício em reclamar, vício em mentir, vício no celular. Tá nervosa? Que não tem... Tá pulando o celular na mão? Que é vício que, tipo, não achei pergunta. Era... Tá. Boa noite, pastor. Fala igual o Boris Casoy. Boa noite. Boa noite. Eu estou acostumado, né, todos os dias assistir a série bíblica Gênesis. Mas o dia que eu não posso assistir, não há problema algum. Quando eu posso assistir, eu assisto. Quando eu não posso, eu não assisto e fico tranquilo. Agora, o problema... Desculpa. Corta aí. Vocês deixam eu concluir meu pensamento. Meu uso é outro exemplo.